Boa tarde. Prosseguindo com a releitura da história de José do Egito. E chegamos ao capítulo 39 do livro de Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. José na casa de Potifar. José chegando ao Egito como escravo. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Potifar era um oficial e capitão da guarda do palácio. Potifar era ministro de Estado da Defesa egípcia. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo, dedicado ao trabalho. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Como José era dedicado ao trabalho, Papai do Céu abençoava. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono. O dono de José começou a se afeiçoar demais por José. Esse rapaz é diferente. O trabalho aqui em casa está mais produtivo. José incorporando produtividade do trabalho na casa de Potifar. José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. José se tornou administrador do patrimônio de Potifar. José, administrador do patrimônio de Potifar. José, administrador do patrimônio do ministro da Defesa do Egito. Papai do Céu dando as oportunidades para José, porque ele era dedicado ao trabalho. Potifar deu a responsabilidade a José de cuidar da sua casa e de tomar conta de tudo o que era seu. Gerir e administrar todo o patrimônio de Potifar, ministro de Estado da Defesa egípcia. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. José fazendo evoluir a produtividade do trabalho na administração do patrimônio de Potifar. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e muito simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse bem assim: "Venha, José, deita comigo, vamos para a cama. Venha cá, José." Ele recusou, dizendo bem assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui administrando tudo. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Eu sou o gestor do patrimônio do teu marido. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois a senhora é mulher dele. Sendo assim, como eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" A confiança que Potifar depositou em mim é muito grande. É um pecado contra ele e contra Deus principalmente. Em sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral, tão grave, tão covarde e pecar contra Deus?
Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse bem assim: "Venha, é agora, vamos para a cama, venha, não vou te soltar." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse bem assim: "Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para esta casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações sexuais comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história, bem assim: "Esse escravo hebreu que você trouxe para a casa da gente entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto, gritei muito, e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Veja só como é que o seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, onde ficavam os presos políticos. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com José e o abençoou em tudo, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. José se tornou o administrador da prisão, sob encargo do chefe da prisão, que era um egípcio. José ficou sendo a segunda pessoa da prisão em comando. José, administrador do patrimônio de Potifar, ministro da defesa do Egito. E quando José injustamente foi preso, a partir de uma calúnia proferida pela mulher de Potifar, uma mentira covarde contra José, Deus também abençoou José na prisão. O encarregado, ou melhor, o carcereiro, o chefe da prisão, o carcereiro e chefe-mor da prisão, pôs José como encarregado de todos os demais presos, e era José quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que ele fazia, porque José era muito dedicado para o trabalho. José não era parasita, muito menos preguiçoso. Daí Papai do Céu o abençoava em tudo. E chegamos assim no capítulo 40 do livro de Gênesis. José explica 2 sonhos. E Papai do Céu, Deus, o Todo-Poderoso, vai criando o caminho para, no futuro, José se tornar senhor do Egito, da época dos faraós Ixos. 3.700 anos para trás em relação a nós, 1.700 anos antes de Cristo. José, uma bela história. José é o arquétipo e modelo exemplar de Jesus Cristo. Sim, a história de José do Egito é uma história de perdão. E quem inventou o perdão na história da humanidade? Jesus, o ser perfeito de Deus. Mas 1.700 anos antes de Cristo, José já antecipava o perdão. Amém, amém, amém e amém.